Provérbios capítulo 25, versículo 18. Vejam só. Na versão revista atualizada diz assim: maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Na tradução, na linguagem de hoje, diz assim: a pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Você conhece gente que é fofoqueiro, dá falso testemunho? Eu conheço. Então, 25 e 18. Na versão da Bíblia Viva, diz assim: contar mentiras sobre outra pessoa faz tanto mal quanto bater-lhe com um porrete, com uma espada ou com uma flecha bem aguda. Vamos para outra. 5:18. Quem inventa mentiras contra os vizinhos será visto como um irresponsável no tribunal. Essa versão contemporânea é bem diferente do texto original, mas ele trabalha com a ideia, né? Então vejam só. Esse provérbio está comparando o quê? A ação de alguém que levanta falso testemunho. O que é falso testemunho, irmão Juvenal? É mentir e distorcer a verdade, ou distorcer a verdade. Distorcer a verdade é mentir. Distorcer a verdade é mentir. E o sábio de Provérbios diz que ele na verdade faz uma comparação, né? Ele diz, olha, mentir contra o outro, levantar falso testemunho contra o outro, é tão destrutivo quanto um porrete, um martelo, uma espada, uma flecha que atinge a pessoa. Certo? Então, qual é a lição clara aqui? A mentira contra o próximo causa danos. Causa danos. A mentira contra o outro destrói reputação. Já teve muita gente com a reputação destruída contra a mentira. E tem um provérbio, não sei se, eu acho que é chinês, que diz o seguinte: que palavra jogada ao vento, aliás, que palavras que são lançadas são como que você subir no alto prédio com um travesseiro de penas e jogar as penas ao vento. Nunca mais você vai recolher essas penas. Balança as penas no vento e deixa o vento vai levar para tudo que canto e você não tem mais como recolher. Então, é como a palavra dada. No caso da mentira, ela destrói a vida da pessoa. Hoje usa-se um termo chamado assassinato de reputação. O assassinato de reputação é uma história criada, que é o termo que se usa hoje, narrativa. Quando você ouvir falar, não, porque essa narrativa, você começa a botar a orelha em pé e dizer, olha, isso é uma história que foi criada em cima de um fato. Né? E a história tem uma lógica, mas se você cavar mais um pouquinho, você vai ver aonde está a mentira. Aonde está a mentira. Então, destrói a reputação, destrói a vida das pessoas, destrói relacionamentos, ou seja, a língua mentirosa é tão destrutiva quanto uma arma. Ela abala o emocional da pessoa. Ela mexe com o emocional. Então, quando ele fala no porrete, no martelo, o que é que ele está falando? Ele está falando dessa força bruta que esmaga as coisas, os objetos, que quebra os objetos. Então, simboliza o quê? Um dano violento à reputação da pessoa, uma acusação falsa. Por exemplo, eu estou usando como exemplo, hein? Para depois dizer que eu estava acusando alguém. Eu passo de carro, vejo o irmão André conversando com uma mulher na praça. Está conversando. Eu não sei a irmã dele, mas eu não sabia. Aí eu vou e digo o seguinte, irmão Juvenal, o senhor não sabe o que eu vi? Eu vi o irmão André conversando com a mulher na praça, estava até abraçado e dando beijo. Mas é assim mesmo. Eu estou mentindo? Não, está falando a verdade. Não, eu estou falando a verdade. Mas está faltando uma parte. A mulher que ele estava abraçando, beijando, era a irmã dele.
Então a irmã dele pode abraçar e beijar. Isso acontece muito por aí, pastor. Acontece. Então o que acontece? Essa palavra, essa acusação falsa, tem um fundo de verdade. Ele estava abraçando, estava beijando, estava. Mas não era qualquer mulher. E aí eu vou e digo para o irmão está vendo só o que é que o irmão André estava fazendo? Aí o irmão Juvenal disse, rapaz, é mesmo. Só que o irmão Juvenal pergunta assim, qual foi o dia que o senhor viu? Eu disse, olha, foi na quinta-feira. Olha, pastor, na quinta-feira eu estava lá com ele, e aquela mulher que estava falando com ele é a irmã dele. Irmã. É. Se o irmão Juvenal não tivesse visto, e fosse daquele que gosta de espalhar a história, Saía espalhando. aí ele ia dizer para a irmã Clarice, ela sabe que o pastor viu? O irmão André estava com a mulher abraçada. É mentira o que eu estou dizendo? Não. Verdade. É verdade. Mas faltou uma parte da história. Entenderam como é que é construída a narrativa? Constrói-se uma narrativa e se omite algumas informações que são importantes, que vai mostrar que aquilo é mentira. Ou seja, é a metade da história, ou chamada de meia-verdade. Quando completa-se a lógica do fato completo, aí se vê que é mentira. E isso acontece muito, dentro da igreja também. Principalmente, né? Porque tem irmãos que adoram falar da vida do outro. É em todo canto, gente. É impressionante. Em todo canto. E a pessoa assim que é a favorita das conversas é o pastor. Eu já fui membro de igreja, o pessoal acha que o pastor nunca foi membro de igreja. É membro de igreja, a gente via. Eu via todo mundo falando mal do pastor. Inclusive aqui também a pessoa falou mal de mim, mas eu não estou nem aí para isso. Porque faz parte da natureza humana isso. Né? Faz parte da natureza humana. Mas a Bíblia está condenando, dizendo, olha, você não faz isso, que você está destruindo o outro. Usa o símbolo da espada. A espada, o que representa a espada? A agressividade e o perigo de morte. O indivíduo desembanha espada no passado para a luta, ele não ia usar a espada dele para fazer carícia, nem tirar a barba de ninguém, nem cortar o cabelo. Era para matar. Então a espada causa o quê? Primeiro, quando você enfia a espada, vai causar uma ferida que abre. Então a palavra mentirosa, ela causa uma ferida na alma da pessoa. E ela traz um prejuízo que demora a sarar. E muitas vezes nunca vai sarar, como aquela história, por exemplo, que eu já contei aqui, eu não sei se os irmãos já ouviram essa história, de um caso que é verídico de um pastor numa igreja, e uma mulher apaixonada por ele, ela não era dessa igreja. E um dia ele passou mal e foi socorrido, e ela trabalhava como faxineira no hospital. E a amiga que era enfermeira, né, disse, fulana, tu não sabe quem está aqui socorrido e desmaiado, então vamos fazer uma tomografia nele agora. E para fazer uma tomografia, tira a roupa da pessoa, o indivíduo fica nu, para fazer uma tomografia dessa de corpo inteiro. E ela entrou na sala e viu ele nu. E fez aquela inspeção completa. Do fio de cabelo ao dedo do pé. Anos se passaram, tempo se passou, ela foi para a igreja, com a seguinte ideia, eu quero esse homem para mim. E o que é que eu tenho que fazer para ele ficar comigo? Eu tenho que destruir o casamento dele, ou a mulher dele morrer. Como eu não tenho coragem de matar a mulher dele, eu vou inventar uma história que acaba o casamento e ele fica comigo. E aí, num dia, numa reunião da igreja, essa mulher disse que tinha uma informação a dizer a respeito do pastor e que era grave. E todo mundo olhou, inclusive o pastor, porque não tinha muito contato com essa mulher, o que ela tem a dizer de mim de grave? Aí o pastor disse, pode dizer. Disse, olha, o pastor, eu sou amante do pastor. Pastor, com uma história, você está mentindo, que história é essa? E ficou dizendo que era mentira, evidentemente que era mentira. Mas ela sai com a seguinte informação, eu posso provar de um detalhe que você tem, que só sua mulher pode ver. Uma pinta que ele tinha na coxa, perto da virilha, que só dava para ver a mulher dele. E aí ela disse que ele tinha uma pinta na virilha. E a mulher olhou para ele olhou e ficou sem entender, porque ele nunca teve nada com essa mulher. Como essa mulher saber dessa pinta dele?
E foi aquela confusão, e aí, resultado, o casamento acabou. Ele foi destituído do ministério. E ele foi viver sozinho. A família abandonou. A mulher casou com outro homem, teve filho com outro homem. Os filhos o abandonaram, e quando foi anos depois, a mulher estava no leito de morte, com câncer terminal. E chamou os líderes da igreja, dizendo que queria que fizesse uma oração por ela, e que ela não queria morrer sem contar um fato, e que a igreja perdoasse pelo que ela fez. Ela chamou a liderança e contou. Os irmãos botaram a mão na cabeça e disseram: meu Deus, que injustiça nós cometemos com o nosso pastor. Isso coisa de 10 anos depois. E aí foram atrás dele. E aí foram na casa dele, ele chegou: tudo bem, vocês, o que vocês querem falar com o pastor? A gente tem um assunto importante para falar com o senhor. Uma injustiça foi cometida e a gente precisa falar com o senhor. Foi? Okay. Aí contou essa história da mulher. Aí disse: foi isso aí. Aí vocês querem fazer o quê? Não, a gente quer que o senhor volte para a igreja. Não vou voltar mais. Minha vida acabou, minha vida foi destruída por essa mentira. Eu sempre soube que era mentira. Eu entreguei tudo na mão de Deus. Minha mulher me abandonou, já casou com outro homem, já tem filho com outro homem. A gente foi lá falar com a sua família, vai lá: não adianta falar mais não. Meus filhos me abandonaram, meus filhos não mais querem saber de mim, eu vivo aqui com depressão, já estou sentindo as dores e sentindo no momento que vou partir também. Eu não quero que vocês façam nada. Eu só quero uma coisa que vocês façam: vão embora e não voltem nunca mais aqui, não me procurem. E esse fato é exatamente um exemplo do que aconteceu aqui, do que é relatado aqui. Ou seja, essa história, essa mentira, destruiu uma família, destruiu um ministério, destruiu todos os sentimentos que existiam dentro do coração desse homem, né, para restaurar a vida dele. Não tinha mais como restaurar, não tinha mais como recuperar o que foi destruído. E a mulher morreu, a que causou todo esse problema. E aí ficou nas mãos de Deus para fazer o julgamento. Então, meus irmãos, o texto diz que martelo, espada e flecha aguda é o homem ou a mulher que levanta falso testemunho contra o seu próximo. A flecha aguda representa o quê? Aquilo que as pessoas fazem, porque as pessoas, quando vão contar uma mentira ou uma fofoca, irmã Clarice, não vem dizer para a pessoa. Ela diz por trás. Ela diz à distância. Ela fere a pessoa à distância. O que é que a flecha faz? A flecha é lançada à distância e você muitas vezes não sabe nem de onde veio a flecha. A flechada, e é ferido pela flecha. E atinge você quando você não está nem preparado. Você recebe um ataque e você não sabe nem a origem do ataque. Foi o caso desse pastor. Então, levantar falso testemunho envolve o quê? Mentir, caluniar, distorcer as falas, distorcer os fatos. Não é? Como, por exemplo, vou usar o meu caso. Reclamei porque estavam conversando e disseram assim: o pastor está gerando constrangimento. Vou dizer. Quer dizer, distorcer o fato. Deviam ter dito: nós estávamos conversando, atrapalhando o culto, atrapalhando a pregação, e o pastor reclamou com a gente. E a gente não gostou. Como a gente não gostou, a gente tem que inventar uma história. A gente vai dizer que ele quis constranger a gente. Isso é distorcer o fato. Entendeu, irmão Juvenal? A origem do fato não foi o objetivo foi distorcer. O objetivo foi: as pessoas estavam conversando. Se não estivesse conversando, o pastor não falaria. E aí, isso chama-se distorcer os fatos. E as pessoas são mestras nisso, porque a natureza caída do homem leva a fazer isso. Eles distorceram a palavra de Deus no Éden. Certamente não morrerás. E aí Eva disse: é verdade, vamos comer. Vamos comer que não vai acontecer nada. Então, desde o Éden, já se mente, já se distorce. Então, qual é a lição que a gente aprende aqui, meus irmãos? O que é que esse versículo quer ensinar? Primeiro, a gravidade moral, né, da mentira.
Uma pessoa que mente, ela tem uma mancha moral nela. E não é muito difícil encontrar pessoas que mentem, não. Basta você questionar alguma atitude que ela tomou, que ela vai logo levantar uma mentira. Começa a inverter, começa a dizer que você está acusando, quando a pessoa não está acusando, a pessoa está dizendo que viu. Hoje já aconteceu com vocês, de você, por exemplo, a pessoa dá uma palavra, você tem certeza que está dizendo, porque fulano aí está certo. Fulano, vem cá. Fulano está dizendo isso. Eu não disse isso. Na mesma hora. Pode fazer. Pode fazer. Chama a pessoa e diz, ela está dizendo aqui que você fez isso. Eu não disse isso. E ela fala com tanta convicção quanto ela mente. Então ela mente e ela tem na natureza essa capacidade de mentir com convencimento. E as pessoas são enganadas. Êxodo 20, capítulo 16, ou Êxodo capítulo 20, versículo 16, proíbe o falso testemunho. O falso testemunho também é um dos mandamentos. Não levantar falso testemunho. Então o provérbio está reforçando que a palavra mentirosa não é algo leve, algo que é brincadeira. Brincadeirinha. Foi brincadeira. Eu estava brincando. Aí o irmão levou isso a sério. Né? Estava brincando. Mas é uma arma que destrói, né? Que aniquila a reputação da pessoa, que mata a reputação, que prejudica até o julgamento que se faz. Porque, por exemplo, dentro do tribunal de júri, surge a mentira. Surge a mentira. Muitas vezes, as pessoas são absolvidas com base em uma mentira. O indivíduo, ele matou. Ele cometeu o assassinato. Mas o advogado astuto constrói uma boa narrativa e uma boa mentira para libertar aquela pessoa. Porque qual é o objetivo do advogado? É dizer, eu sou bom. Eu consigo até inocentar um culpado. E aí os culpados vão procurar quem? Vou procurar esse advogado. E o advogado vai começar a cobrar caro para poder inocentar o culpado. Mas isso é mentira. Então, na vida pessoal, meus irmãos, o que é que a gente tem que evitar? Está mentindo, está caluniando os outros. Parar com aquelas mentirinhas, né? Não, mentirinha. Faz mal não. Se eu passei e vi o irmão André com a outra mulher, é problema dele. O que é que eu posso fazer? É esperar ele chegar, irmão. Quem é aquela senhora que você estava conversando com ela, os abraços e beijos na praça? Oxe, pastor, é minha irmã. Sua irmã, tá certo. É porque é bom a gente ficar sabendo, porque eu não sei quem é sua irmã, né? Para depois não chegar aqui, alguém viu, né? O irmão Juvenal, por exemplo, tá lá sentado na praça e viu meu carro passar, viu que era eu. Oxê, o pastor veio e não disse nada, por que eu vou falar alguma coisa? Né? Eu posso até não ter passado de carro, ter passado andando. Tudo bem, irmão André, tudo bem, pastor. O irmão André naturalmente continuou, e naturalmente era para continuar mesmo, porque ele estava conversando com a irmã dele. Mas eu podia pensar o quê? Rapaz, ele é tão natural naquilo que ele está fazendo, que ele engana tão bem, que olha para ele, faz a coisa para dizer natural. Parece que ele não está fazendo nada. Não é uma mentira? É uma mentira, né? Entenderam, gente, o potencial de uma mentira? Então, o provérbio está nos mostrando que nós, como pastores e líderes, temos que alertar nossas igrejas sobre o perigo da língua mentirosa. Sobre o perigo de cultivar essa cultura de mentira. E o falso testemunho, meu irmão, é como diz aqui, o martelo, a espada e a flecha, é um ato de violência. Equiparado a almas mortais. O indivíduo com a arma dessa mata uma pessoa, mata o físico, mas uma mentira pode matar a alma. Então, nós temos que saber usar de forma responsável as nossas palavras. Né? Sempre se orientando pela verdade.